Oi, tudo bom? Bom, estamos no segundo episódio, hein, amiga? Segundo. E agora é oficial, a gente vai tomar café uma vez por semana, não uma vez por mês. Isso aí. Então a gente já tem um grande ganho aí com esse projeto do podcast, né, amiga? Que a gente já fazia pelo WhatsApp. A gente já fazia isso, né? A gente só tá formalizando agora, né? Exatamente. Bom, a gente quer muito agradecer a todo mundo que engajou, curtiu, se inscreveu no canal, muitas mensagens aí super fofas, né? Pessoal mandando temas, querendo participar. A gente gostou muito desse engajamento aí, dessa disponibilidade de vocês. E que a gente possa aqui, né, ser realmente um canal De aí. bênçãos e de Isso. amizade também, né? Para outras mulheres, independente ou não de serem mães, mas que se identificarem com a gente, que queiram ficar, né? E transformar esse momento aqui numa conexão de verdade, para que a gente possa falar diversos temas. Exatamente, que a gente possa proporcionar aí uma conversa leve, um tempo gostoso e que vocês se sintam aí incluídos, né, nesse Isso aí, bate-papo então aqui. pega o cafezinho aí, que a gente já tá com o nosso café aqui para começar. E vamos dar o primeiro gole, amiga, porque o tema de hoje, você já deu um spoiler aí, hein? É. O tema de hoje é a amizade. A gente não poderia falar de outra coisa como primeiro tema do que essa conexão que nos trouxe até aqui, né? Exato. E acho que é um tema super importante e atemporal. E a gente vai trazer não só um pouco da nossa história, né, enquanto amigas aqui, até para que vocês possam nos conhecer melhor, Sim. Mas como identificar uma boa amiga, né? Como ser uma boa amiga e também o que não fazer dentro de uma amizade, né? O que a gente deve, não deve aceitar. Difícil. Difícil. É uma relação desafiadora, né, também, a amizade. Às vezes a gente fica muito preocupado, às vezes a gente fica muito preocupado e corretamente preocupado, deve ficar mesmo, mas quem vai viver com você toda a sua vida? Quem vai ser o seu parceiro de vida? E a gente se esquece que a relação de amizade também é uma parceria para a vida toda, né? Quando bem construída, né, ela Exatamente. é algo que vem para acrescentar, né, para nos dar suporte ao longo da vida. Eu tenho, a Tami tem, infelizmente não somos nós duas, mas nós temos amigas de infância, né, amiga? que conservamos até hoje. Gostaria de ter conhecido a Tami na maternidade, mas... Creio que a gente muda, né, conforme o tempo passa, e quando a gente encontra uma relação, né, seja de amizade ou um relacionamento mesmo de afetivo, né, enquanto casal, essas relações elas acontecem muito no momento certo, né? E de repente, se a gente tivesse conhecido, né, menores, talvez a gente não tivesse construído ali essa amizade, né? E acho até legal a gente comentar como é que foi que a gente se conheceu, né, Dani? Sim, é bem assim, como improvável essa amizade, né? Não foi uma amizade que o cenário estava para que uma amizade acontecesse, né, amiga? Na verdade, o cenário era de competitividade. Isso. E esse é um dos tópicos que a gente vai trazer aqui também. E era pra gente ter competido de cara e não trocado telefone, e-mail e saído best friend. É isso. Mas eu e a Dani, a gente se conheceu numa entrevista de emprego, né? Ela já deu aqui um baita spoiler, mas a gente se conheceu numa entrevista de emprego. Então, ambas ali durante a faculdade, né, procurando um trabalho, né, de estágio, a vaga era para uma vaga de estágio. E a gente já tinha os nossos relacionamentos com os nossos maridos, né, que até então eram noivos, né, ela estava ali com o planejamento de se casar, eu também. E a gente se conheceu na entrevista de trabalho. E aí teve ali a dinâmica, tudo, a gente ficou no mesmo grupo e a gente super se identificou uma com a outra, né? E as propostas das dinâmicas, amiga, não sei se você lembra, mas era meio de guerra, assim. Tipo, monte um grupo, aí é 10 para um lado, 10 para o outro. Agora, cria uma empresa e você tem que destruir a empresa do outro grupo. Era assim, dinâmica para pôr fogo no parquinho. Aqueles memes que a gente vê na internet, imite um animal e tal. Então, era mais ou menos algo desse sentido. E a gente zero competiu, a gente saiu dali trocando telefone. E ficamos amigas até hoje, né? E aí teve uma pausa lá para um cafezinho. Em algum momento a gente podia mudar de time ali na história, porque ia diminuindo o número de participantes, né? Iam ser eliminados. Era tipo um Big Brother. É isso. Um ambiente estressante, tudo. E aí, numa pausa de cafezinho, a gente olhou uma pra cara da outra e falou: olha, independente do que der aqui, a gente virou amiga. É isso. Né? Agora, se isso aqui vai dar, se não vai dar, aí já é outra história, né?
E aí, até puxando sobre esse tema, né? Mas antes voltar aqui um pouco, a gente acabou participando, a gente estava em fases muito parecidas também da vida, né? A gente Sim. tinha, na época eram noivos, né? Então a gente tinha o planejamento de se casar, a Dani estava com um planejamento até mais próximo que o meu. Sim. E a gente trocou muitas figurinhas em relação a isso, né? Na verdade, acho que eu pulei uma parte aqui. Ambas conseguimos o trabalho. Sim, mas não trabalhamos juntas. Cada uma foi para um lado. local diferente, né? Não era a mesma empresa, departamento diferente, era em locais diferentes. Exato. E dali a gente compartilhou momentos da vida juntas e sobre casamento e depois sobre pós-casamento e sobre viagens e sobre tentativa de engravidar e depois sobre os filhos e até hoje participando aí dos momentos, né, da vida de uma da outra. Sim, pela história, né, de amizade que eu tenho com a Tami, eu posso repetir uma coisa que eu disse no começo, né? A importância de você escolher os parceiros de vida, né? Porque você escolhe um parceiro amoroso para viver uma vida com você, mas os amigos, eles vão ser uma peça-chave, fundamental na sua trajetória. E talvez você que não tenha um amigo, que você sinta isso, possa achar vago demais o que eu estou falando. Mas para quem já tem um amigo e já vivenciou com o amigo coisas difíceis junto, você vai entender o que eu estou dizendo. A importância do amigo, não só nos momentos ruins, porque amigos para comemorar não vai faltar na sua vida, né? Exato. Mas amigos para aquele dia ruim, péssimo, é o que faz a diferença. Se bem que o amigo para comemorar também, às vezes, não é tão fácil quanto eu disse. Eu acho que são 2 pontos que a gente precisa estar atento. Tanto na parte boa da vida, quanto na parte difícil. Então, algumas pessoas vão saber lidar com o seu sucesso, outras vão se afastar porque elas não conseguem lidar com aquilo. Sim. Eu acho isso um ponto de alerta. Às vezes até mais, amiga, do que no sofrimento, né? Exato. Tem gente que quer estar com você no sofrimento, né? né? Mas não sabe estar com você no seu momento de alegria, né? Seu momento de conquista e tudo mais. E outros estarão com você no seu momento de tristeza, de fundo do poço, né? E outros preferem se afastar porque não conseguem lidar com aquilo. Sim. Mas acho que um bom amigo, ele está com você independente do momento que você está vivendo, né? Ele é um suporte no momento difícil, né? E ele é também um incentivador, né? Alguém que compartilha da sua alegria no momento de vitória, né? De sucesso. Sim. E eu acho que também nós vivemos fases, ciclos, né, de vida. Então, às vezes, a gente, né, nós duas temos outras amigas além de eu e você, né? E talvez a gente não tenha amigas que a gente não conviva tanto quanto a gente conversa hoje, né? É o que você falou, a gente está no mesmo período, na mesma fase de vida, a gente tem basicamente as mesmas questões que a gente vem, né, conversando ao longo da jornada aí de amizade. E às vezes tem amigo que você não conversa tanto, mas quando você conversa é muito bom o papo. Não é? Parece que faz um resgate, assim, de todo o tempo que tá afastado. É sempre bom quando encontra. Você fala pouco, mas quando você fala não tem cobrança, não tem peso. Ah, tá sumido, né? Ah, agora você aparece. Não vem esse peso de cobrança. Exato. Né? Vem aquela felicidade pelo momento que você tá vivendo ali, né? Tendo a oportunidade de estar junto. E disso eu acho muito importante a gente estava falando um pouco antes sobre isso, sobre a gente conseguir identificar boas amizades, né? Então, você não precisa se desfazer daquela pessoa que só tá com você na alegria, ou se desfazer daquela pessoa que tá com você só no momento difícil, né? Mas é um alerta, né? Eu acho que a gente precisa saber colocar as relações que a gente tem em suas devidas caixinhas. Sim. Né? Então, o que é um bom colega e o que é um bom amigo? Um bom amigo, ele compartilha de fato da sua vida, né? Ele sabe dos seus gostos, ele sabe da sua rotina, ele entende sua rotina, né? A gente tem uma rotina muito exaustiva, muito comprometida, e nem sempre a gente tá juntas, né? Porque a amizade adulta, ela é diferente da amizade infantil, né? Acho que a gente poderia até entrar nesse tópico, né? Qual é a diferença, né, da amizade na vida adulta? Ela é mais leve? Ela é mais difícil? Não sei. Agora você me pegou. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil, porque a criança, ela tem ali aqueles amiguinhos, né? Então, estão ali onde os pais
levam e tudo mais. E o amigo da vida adulta, ele tá porque ele escolheu permanecer, né? O acaso da vida acabou nos levando para aquela situação e a gente faz a decisão de permanecer, de continuar sendo um bom amigo, né? Eu acho mais difícil porque a criança, ela tem uma habilidade, vamos dizer assim, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, que é a capacidade de perdoar facilmente e de não reter mágoas, vamos dizer assim. E a gente, vai crescendo e vai se tornando um ser mais magoado, mais sensível, mais casquinha de ovo. É isso. Né? Esse é um ponto importante para ser um bom amigo, né? Exatamente. Porque assim, não é que a gente não tem períodos de estresse dentro de uma amizade. Pensa, você tem o seu marido, a sua esposa, vocês brigam, vocês se desentendem, vocês não concordam com tudo. Não teve uma. Não posso dizer que na nossa amizade não teve momentos em que eu discordei da Tami. Uhum. Que eu discordei, falei, amiga. Concordamos em discordar. Né? Acho que acho que você tá errada, acho que, né, não é por aí. Que um tempo puxão de orelha. Exato, como a Tami também me dá puxão de orelha. Ou diz coisas que. Porque o amigo, ele não é aquele que passa a mão na sua cabeça e fala, nossa, você faz tudo lindo, perfeito, você é um máximo. É aquele que na hora que precisa dar o puxão de orelha, como você falou, também fala, amiga, você tá. Mas veja, a gente precisa saber e diferenciar conselhos, né? De quando a pessoa realmente está trazendo aquilo para o teu bem, né? Isso. Eu e a Dani, a gente compartilha da mesma confissão de fé. Então, a gente sempre traz conselhos uma para outra, mas a gente fala, olha, vamos orar, vamos entender se Deus realmente quer isso para tua vida, né? E vamos compartilhar disso juntas, porque não basta uma opinião e a outra pessoa ir lá e acatar, né? Sim, tem isso também. Acho que daí eu sou poder avaliativo, né? Porque muitas vezes a gente recebe conselhos que depois a gente vê que se tivesse seguido teria se lascado. Ou segue e de fato dá com a cara na porta. Né? Ou segue cegamente, vai falando, nossa, por que eu fui fazer isso? Porque não tinha nada a ver com você, o que você falou. Nós temos pensamentos muito parecidos, temos um embasamento de pensamento muito semelhante. Então é difícil a gente falar alguma coisa fora do que a outra acredite ou fora daquela personalidade da outra pessoa. Eu não vou falar para você fazer uma coisa que eu acho nada a ver com você. Mas às vezes as pessoas falam para você, reage de tal forma, faz de tal forma, e você faz o que a pessoa está dizendo, sem avaliar, cegamente, mas aquilo não é sobre você, é sobre ela. Então, na verdade, você quase incorpora o outro, sei lá. Exato. Ter a sua identidade, né? Exato. Então, respeitar a identidade do outro, né? Entender que a Dani e eu temos gostos diferentes. Muitas vezes, temos formas de educar diferente, temos, enfim, diversos padrões de vida diferentes, né? Mas respeitar a diferença de uma da outra, sem que isso interfira no que eu sei de você e no que eu conheço de você e sobre a nossa amizade, né? Eu acho que um pouco também, por exemplo, a gente tem filhos hoje, né? Embora a gente concorde muito com o pensamento aí de educação infantil e tudo, a gente também tem as nossas diferenças sobre isso. Exato. E aí acho que não é nem discordar, né? Acho que é entender as diferenças, ter as diferenças, né? De uma da outra. Não é que eu acho que você faça errado ou você acha que eu faço errado. É isso. Eu acho que você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu jeitinho. E é isso que eu tô querendo dizer, que daí eu não fico te julgando, sabe? Nossa, como ela é uma péssima mãe por se comportar dessa forma. Nossa, isso tá acontecendo. Por que você não se comporta assim? Eu acho que como a gente respeita o espaço da outra, dá certo. Porque às vezes você quer impor a sua vontade na vida do coleguinha, né? Que você não aconselha, você dá ordem. Não tem aquele amigo que ele não... Mandão, né? Exato. Então, não é um conselho, é uma ordem. Para você ter boas amizades, você também tem que ser um bom amigo, né? Então, se você for uma pessoa mandona, faça uma autoavaliação, né? Você é uma pessoa mandona? Isso não é sobre mim, sobre você, né? Você é uma pessoa mandona, que é tudo do seu jeito. Você é uma pessoa chata, né? Às vezes a gente tem que entender que tem períodos da nossa vida que a gente é chato, né? Sabe aquele período, né, TPM, que a gente fica mais chato? Sim. Tem pessoas que são pessoas chatas, né? Pessoas mais mal-humoradas. Então fica difícil manter amizade com pessoas assim. Você é uma pessoa muito negativa, né? Você é uma pessoa que quer tudo do seu jeito. Então isso dificulta
não só ter amigos, mas como ser amigo de alguém, né? Às vezes você admira uma pessoa pelo que ela é, mas ela não bate com o que você interpreta de mundo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu e a Tami, a gente compartilha de uma visão específica, assim. Eu não gosto muito de pessoas que são muito palestrantes, Uhum. né? Pra mim é assim, a Tami tá de Prático. preto e eu tô de branco. Acabou, não tem mais o que falar sobre isso. Mas aí a pessoa já quer fazer escala de cores, falar das paletas, que não existe o 100% preto. E aí já fica uma conversa de que eu já desligo o botão. Sim. Eu já não tô nem escutando mais o que ela tá falando, quando a explicação fica muito longa. Entra naquela amizade mandona, né? E aí o mandão, ele quer o quê, né? Alguém para controlar. Então, Daniela, eu não gostei da tua roupa, vai trocar agora, não tem cabimento eu estar de preto e você estar de branco, né? Exatamente. E aí, é o que, voltando, né, para aquela semelhança que eu tô falando das relações, assim como existem relacionamentos amorosos que são tóxicos, existem amizades que são tóxicas. Porque, de novo, a pessoa ela quer imprimir em você a visão de mundo que é dela. Então, eu não quero mais que a Tami use roupa preta, porque eu não gosto disso, me remete a enterro, me remete a uma coisa ruim. Aí eu coloco nela esse peso. Que, na verdade, é uma impressão minha sobre a cor. E aí vamos pensar, eu cheguei aqui super feliz e quando a gente fala, eu tô com uma roupa que eu tô me sentindo super bem. Aí vem aquele amigo, né, que às vezes é meio ciumento, meio invejoso, meio mandão. Nossa, mas você vai de preto, preto me remete a enterro. E você já perde o brilho, né? O brilho vai embora. o brilho vai saindo. Isso é uma amizade tóxica, né? Então, é um amigo que você tá feliz, não é só por conquistas grandiosas, né? Às vezes você tá feliz, cara, com a roupa que você tá usando. Olha meu óculos, que lindo e tal. Não, tá horrível. Você já percebeu que essa cor, o que ela remete, o que ela traz, né? Então, é uma pessoa que traz um peso pra sua vida, ela não Ficou traz 10 leveza. horas fazendo luzes no salão, aí a amiga fala, e aí, tô bem? Odiei. Nossa, mas tava tão bonita a outra cor. Tem possibilidade de você ir buscar outra cor de volta? Boa. Às vezes não é nem uma coisa tão escrachada, Velada, né? né? Odiei. Mas como você trouxe, né? Bem São sutil. sutilidades. Eu acho que é pior até de identificar, porque você fez você levantou essa bola aí. É fácil, né, identificar o amigo, né? Alguma coisa assim, você falou? Até a pessoa tóxica, né? Não é fácil. Porque ela tem uma sutileza que você confunde se é você que tá sendo sensível demais ou se realmente ela mandou uma direta. Uma direta, assim, endereçada, né? Indireta, de derrubar o outro. Então, assim, essa do cabelo eu falo, mas eu acho que a mulher, principalmente, né? Ela é muito crítica com a outra mulher. Tem críticas que você precisa avaliar. É construtiva, ela tá me dando um toque para eu melhorar isso, porque de repente eu não tô percebendo sobre isso, né? Se bem que tem coisas que a gente percebe, né? Se você tá acima do peso, você percebe porque a sua roupa começa a te denunciar. Você não precisa que a sua amiga te fale isso, mas se ela tem intimidade para isso, e isso é um papo liberado entre vocês, e você sabe que a outra pessoa tem condições de conversar sobre esse tema, né? Você não vai lá e vai detonar, ok. Mas, por exemplo, falar da aparência física de outra mulher... De forma a querer deixar a pessoa se sentindo mais para baixo, né? Acho que dar um toque, conversar com alguém que você tenha intimidade. Intimidade não é chegar na minha vizinha e falar, olha, vizinha, que eu encontro só no elevador. Você tá acima do peso, né? Seu cabelo tá manchado. O que aconteceu? Mas alguém que eu tenha intimidade, trazer, olha, amiga, eu percebi, né? Você tá precisando de ajuda, ou às vezes você já percebeu que a pessoa realmente está precisando de ajuda, então, ó, vamos sair, vamos dar uma volta, né? Vamos, enfim, espairecer, mas tentar ajudar a pessoa naquele sentido, sem que aquilo seja mais um peso para ela, né? Exato. Você falou um ponto aí que eu acho fundamental, que às vezes a gente exige muito do amigo, mas a gente não pensa o que a gente está disposto a dar. Porque você tá disposto a levantar uma bola, eu falo, mas você vai ficar junto para encarar junto com a pessoa aquilo que você levantou? Porque uma coisa é você falar, dar um conselho, jogar enfim, bomba e ir embora. Jogar bomba e sair fora. Outra coisa é você falar, eu tô com você. Ou você começar a observar a pessoa, não tô achando que ela tá muito legal, vou ficar mais próximo, vamos chamar para um café, vamos fazer um piquenique, né, amiga?
Vamos tentar levar essa pessoa para dar uma animada. Então, assim, mais do que aquele que fala, é aquele que faz. É igual a gente fala sobre as crianças, né? Eles aprendem mais com o que a gente faz do que o que a gente fala. Eu posso fazer um discurso lindo aqui em casa sobre 1000 teorias que eu acho que são bacanas para minhas filhas seguirem, mas no fim, elas vão olhar o que eu estou fazendo. Se eu fizer totalmente o contrário. Então, assim, o amigo que também sente, né, qual é o momento de se afastar. Exato, porque às vezes a pessoa precisa de espaço. Né? E ser amigo, né? Ser um bom amigo, gente, não é uma pessoa que tá 24/7 juntas. Não precisa estar junto o tempo inteiro, né? Se fazer presente não é estar junto o tempo todo. Né? Acho que a gente tem as nossas rotinas, a gente tem os nossos sonhos, né? Cada uma tem sonhos, né? Tem sua própria família, sua própria casa, seu trabalho, enfim. Mas estar presente nem sempre é estar o tempo todo juntas, né? E entender isso é muito importante. Eu acho que se tem um período que testou aí essa questão que a gente está falando hoje aqui, foi a pandemia, né, amiga? A pandemia. Porque fisicamente ninguém podia estar junto. E assim, ao mesmo tempo que testou, acho que também criou uma distância grande para as amizades, né? Porque as pessoas aprenderam a ser mais amigos da tecnologia, do computador, do ficar no celular. Então, hoje, poucas pessoas se ligam para dar parabéns, é tudo mensagem ali na rede social. E uma coisa que já estava ficando meio fria, vamos dizer assim, que eram as relações pessoais, né? As pessoas já estavam tendo relações mais virtuais, vamos dizer assim. Na pandemia, por uma questão de distância física, isso virou uma condição, não tinha opção. Tinha que ser dessa forma. Mas também virou um teste ali de amizade, né? De resistência, vamos dizer assim. Porque eu cansei de participar de jantar virtual na pandemia, né? Então a pessoa fazia a comida dela na casa dela, a gente aqui ligava o computador na mesa e jantava junto com a pessoa ali no computador. Mas quando você quer estar presente, você sabe fazer essa presença chegar, né? Sim. Então, assim, de conversar, de ligar. Então, algumas pessoas ainda estão modo pandemia, talvez. Provavelmente. Né? Acho que criou-se um afastamento, né? Mas e também em alguns momentos esse afastamento natural acontece. Sim. Né? Às vezes você tem uma amiga que você se dá super bem para aquela fase da tua vida que você está vivendo e não aconteceu nada. Simplesmente aquela relação correria acaba, também, né? amiga, Se esvai, né? Enfim. Por algum motivo, aquele contato vai acabando, né? E eu acho que isso é natural também. A gente precisa respeitar e não dá para forçar uma amizade quando aquilo não acompanha com o teu momento de vida, né? Então, como a gente comentou, a gente professa da mesma fé, a gente tem ideias e valores muito parecidos. E isso é importante numa amizade. Porque se a gente quer estar junto, a gente quer tomar um café, a gente quer reunir os filhos, o marido, as famílias e tudo mais, precisa haver um certo entrosamento, né? Não dá para você ser amiga próxima de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Como você não vai casar com uma pessoa que pensa completamente diferente de você. Então, acho que se a Dani, né, tivesse uma vida completamente diferente da minha, a gente poderia ser colegas e tal, não significa que a gente brigaria, que a gente se afastaria e tudo mais. Mas seria mais difícil da gente manter uma amizade, né? A gente se relaciona com pessoas que são completamente diferentes da gente. Isso é uma coisa. Mas a gente não traz para o íntimo essas pessoas. Eu acho que a nossa maior dificuldade, pelo menos foi a minha grande dificuldade, foi entender em que lugar eu colocava cada pessoa. Basicamente, todo mundo que chegava na minha vida virava melhores amigos. Assim, eu já trazia para casa, eu já abria a porta da minha casa, eu já contava a minha intimidade. Eu tenho essa questão. Eu cansei de puxar a orelha dela, mas... eu tenho essa questão. Eu acho que esse é um ponto importante para aprofundar. Né? Quando deve ou não deve trazer pessoas para dentro da sua casa, né? A gente tem, né? Eu tenho para mim, você também tem, que a nossa casa é um ambiente íntimo, né? Então assim, total. Não é qualquer amigo que você vai trazer para dentro da tua casa. Então, como identificar quais são as pessoas que você deve trazer para dentro da sua vida, de fato, né? Abrir as portas da sua casa. Uma coisa que eu ouvi uma vez que diz assim, o seu melhor amigo também tem um melhor amigo, outro melhor amigo. Então, às vezes você conta uma intimidade que você acha que vai morrer ali, só que a coisa vai perder o alcance, né?
porque ele tem um melhor amigo, vai contar pro melhor amigo, e assim vai cair na rádio, né, toda. Então, assim, era uma dificuldade que eu particularmente sempre tive. Eu não sabia diferenciar as caixinhas. Então, por exemplo, conversei, achei super bacana, nananã, já vamos para casa, vamos conversar, vamos falar da vida. E aí não é que a gente se magoou ou se frustra, eu acho que a gente se avalia. Eu nunca entendi que a coisa tinha a ver com a outra pessoa. Todas as vezes que alguma coisa aconteceu de chato, vamos dizer, nesse sentido, eu pensei, isso tem a ver comigo, não com a outra pessoa. Porque a outra pessoa, ela é aquilo que ela é, né? Eu não tenho interferência nisso, mas eu posso interferir no meu comportamento. Uhum. E assim, se eu tô me dando demais, me entregando demais, isso não é uma via de mão dupla? Tá desigual a balança? Uhum. Você dá demais, mas você não recebe. Você isso. fala sua vida, você divide os conflitos, mas a pessoa tá sempre no mundo da perfeição. Ela não divide nada com Não você. entrega nada, É, né? não entrega nada. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente não precisa esperar que ninguém dê nada em troca, né? A Sim. gente faz porque, enfim, é seu, você sempre vai dar o seu melhor, mas a amizade é sim uma via de mão dupla. Sim. Né? Então, a gente está muito falando aqui sobre como identificar bons amigos. Então, pessoas que respeitam o teu tempo, o teu espaço, né? O teu momento de vida. E a Dani falou uma coisa muito importante aqui sobre abrir as portas da sua casa, então entregar tudo, né? Uhum. Eu acho que quando a gente encontra um bom amigo, a gente fala, acho que esse vai ser um bom amigo. Cara, você não entrega tudo da sua vida, né? É uma coisa que vai acontecendo aos poucos, né? Você vai compartilhando. Não é porque você está desconfiando da pessoa, é porque a amizade é uma relação a ser construída, né? Dificilmente você vai virar amigo de uma pessoa e vão ser melhores amigos ali para o resto da vida. É uma relação de construção. Né? Então você vai entregando um pouco da sua vida, mas você precisa entender o que você está recebendo de volta ali também. E às vezes é uma pessoa que quer saber tudo da sua vida, como que funciona a sua vida, como que funciona o teu casamento, a tua casa, os teus filhos e tudo mais, mas ela não entrega absolutamente nada sobre ela. Né? Será que está havendo uma troca? De jeito nenhum. E sabe uma coisa que eu assim, acho importante dizer, né, que a gente precisa, quando vai pensar nessa relação de amigo e qualquer outra relação que você for estabelecer, e aí até para os jovens agora, né, adolescentes aí que estão buscando, eu sempre estou fazendo esse paralelo com o relacionamento amoroso, porque para mim é quem vai caminhar com você, quem vai ouvir você, desabafar, enfim, é o mesmo o marido, né, a esposa, ele sempre vai ter um papel de intimidade muito maior, né, de convivência muito maior. Que também tem que ser o seu melhor amigo, né? Mas a gente traz esse tema mais pra frente. Mas pensa, se você não sabe escolher um amigo, você vai saber escolher um parceiro? Então, não vai saber. Já vou dar a resposta. Nem tô lançando a pergunta. Não vai saber. Então, por isso que eu tô falando que talvez isso sirva para quem aí é jovem, adolescente e não sabe escolher amigos. Tá ouvindo a gente falar e tá pensando nas amigas tóxicas, nas coisas eu todas, acho até né, importante, amiga? Dani, você sendo, né, psicóloga, tendo conhecimento de fato sobre esse tema, trazer aqui um pouco de como identificar uma pessoa tóxica para, né, não trazer aquilo para dentro de uma amizade da sua casa e tudo mais. Eu acho que a gente falou alguns traços aí agora, né? Mas você percebe nas sutilezas da pessoa, naquilo que ela te fala, no comportamento dela. Não vamos dizer assim que existe um perfil traçado. Cada um se comporta de uma forma, mas eu acho que você consegue avaliar isso no que ela fala para você, como ela se relaciona com os dela, a família dela, como ela conta a própria história. Sabe aquela pessoa que todo mundo é ruim, mas ela é ótima? Ela tá sempre com histórias que muitas pessoas foram muito ruins para ela, mas ela sempre foi muito boa para todo mundo. Eu acho que são coisas que você tem que avaliar se o mundo todo realmente se uniu para ficar contra ela ou se de repente é ela que está causando no mundo aí, tem que avaliar, né? Agora, eu acho que tem essas sutilezas e o que eu queria falar é que, por exemplo, você... Me perdi. Só para ter mais um corte de esquecimento. Dessa vez foi ela. Só para ter mais um corte de esquecimento. Que fique muito claro que dessa vez foi ela. Gente, o que eu ia falar? Mas deixa eu pensar, qual era o raciocínio ali?
estava falando para os jovens, né, ali que estão construindo suas relações e você estava fazendo o paralelo, né, de uma pessoa que se não sabe escolher um bom amigo, também não sabe escolher ali um parceiro, né, para ter um Sim, relacionamento amoroso. ó, nada como não precisa nem voltar. Você já me falou tudo. Então, assim, amiga, eu penso, se você não sabe escolher quem vai se relacionar com você como amizade, você não vai saber escolher quem vai casar com você e dormir do seu lado o resto da vida. E aí, às vezes, a frustração que a gente fica, até essa pessoa que fala, eu sou ótima, eu entrego tudo e eu sempre me lasco. A gente precisa primeiro também, acho que isso é um ponto importante. Antes da gente entender o que é um perfil tóxico, você tem que entender qual é o seu perfil. Quem é Uhum, você nesse jogo? Porque, igual eu falei, quando uma amizade não é legal, eu penso assim, não é sobre a pessoa, é sobre o que eu entreguei para ela fazer isso que fez. uhum. Qual é a minha carência para eu permitir isso? É. Hoje, a gente falou isso no primeiro vídeo, que a gente fala muito sobre inteligência emocional, sobre terapia, autoconhecimento, são coisas que a gente fala muito, mas a gente vai buscar essas coisas. A gente, por exemplo, foi buscar isso já na vida adulta, Uhum. né? Então, hoje, com o acesso que se tem, um jovem, um adolescente, já consegue ir se preparando para esse mundo mais cedo do que a gente começou a se preparar para isso. Com certeza. Porque grande parte dos erros que a gente comete em relações, em todas as relações, vem de faltas que a gente tem e a gente vai buscar isso fora em outra pessoa. Uhum. Eu acho que o grande lance do relacionamento fracassado, seja ele qual for, de amizade, de amoroso, está em você buscar no outro aquilo que te falta. Quando na verdade você tem que ir para isso inteiro e não achar que a Tamires não vai me preencher nada. Uhum. Ela vai me acrescentar, ela me soma, Uhum. né? Mas ela não pode trazer uma coisa que está em falta em mim. Uhum. Então eu acho que às vezes a gente leva um peso, uma bagagem muito grande para o outro carregar, É, né? E aí é uma coisa que vai ficando tóxica. é. Ai, você não me dá atenção suficiente. Nossa, hoje você nem me mandou mensagem. Passou o final de semana e você sumiu. E aquilo vai virando um peso. Você fala, meu Deus, tem que dar conta dessa pessoa. Minha vida já é tão atribulada. E às vezes você sente isso numa relação amorosa, que você dá muito, mas você não recebe, Uhum. né? Você dá muito amor, você dá muito serviço e você não recebe. E a amizade também é esse lugar onde às Uhum. vezes você dá muito, você entrega muito, mas o que vem? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, de início, né, numa relação de amizade, numa relação nova que você está construindo, você não vai entregar tudo que você tem, vai falar tudo Exatamente. sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre quanto você ganha. Exato. Aliás, isso é um tema que você não precisa nem compartilhar, independente de quão amigo você Aham. seja, né? Você não vai entregar tudo de É bandeja. estranho perguntar isso, né? Você vai começar a conhecer a pessoa, É. né, aos poucos, entender quem é aquela pessoa, quem você é também dentro daquela amizade, né, em que Uhum. caixinha você está na vida daquela pessoa. Uhum. Porque às vezes você acha que aquela pessoa é muito sua amiga, Uhum. mas você é amiga dela, mas na vida dela existem outras pessoas que são prioridades, né, que são mais amigas dela do que você. E até fazendo um link com isso, né? A Dani trouxe também sobre o ponto de ser uma pessoa tóxica e tal. Às vezes você se torna uma pessoa tóxica, ou às vezes você precisa tanto da validação de alguém, né? Sobre aquela Uhum. coisa que você constrói na infância, que você não foi validada e tal. E aí você encontra uma amizade manipuladora, uma amizade tóxica, e ela vai te validar, porque é o que o Sim. manipulador faz, é o que a pessoa tóxica faz, né? Uhum. Então ela vai querer que você dance ali a música dela e ela vai te validar, né, em alguns momentos, porque ela precisa te segurar ali naquele relacionamento, né? Então tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse tipo de relação e, como a gente comentou no começo, fazer essa autoanálise, né? Uhum. Quem eu sou? Qual é o meu momento de vida? Será que eu tenho espaço neste momento para ter amigos? Será que tem pessoas ao meu redor que são boas amigas? Né? Tem. Se não tem, a gente precisa avaliar os gostos, os valores, que tipo de espaço eu estou frequentando, porque, Uhum. né, a gente é mãe, a gente tem uma rotina exaustiva, não adianta a gente procurar amizade dentro de um bar, porque não é a rotina que a gente Não. vive, né, a Uhum. gente frequenta a igreja, a gente, enfim, tem o nosso paralelo ali do dia a dia. Então, acho que avaliar o momento de vida, quem eu sou dentro dessa amizade e o que eu estou trazendo para a vida daquela pessoa.
Sim. Só para ser do contra? Só para ser do contra, eu vou falar uma coisa mais ainda provocativa aqui. Não sou advogada do diabo, tô longe disso. Mas assim, para ser provocativo, pensa o seguinte, a Tami falou, né? Se você vai procurar amizade, se você é uma igreja, você vai procurar na igreja, mas não seja cego quanto a isso. Sim, claro. Né? Porque nem todo mundo que está no mesmo ambiente que você está na mesma frequência que você, vamos dizer assim. Então, às vezes, olha, pensa, vamos voltar para o começo aqui da história. A gente era para ter se matado no primeiro dia. Todo o ambiente era de caos. Todo o ambiente era... Vocês duas são concorrentes. Não é para vocês virarem amiga nesse lugar. E qual era a probabilidade disso acontecer? Nenhuma. Mas duas pessoas que eram boas num lugar que era de concorrência se juntou ali. Mas não pense, não se foque tanto no ambiente, se foque nos sinais que a pessoa te dá. Você falou, né? Quais são os sinais de uma pessoa tóxica? E a gente falou alguns aqui, né? Mas você falou, por exemplo, a pessoa saber quanto você ganha. Existem perguntas que tem que te ligar um sinal de alerta, assim, gigante. Por que essa pessoa quer saber isso? Boa. E aí acho legal a gente até falar o que não fazer dentro de uma amizade, porque daí a gente já traz esse gancho do que se você não vai fazer isso, você também não vai aceitar isso para tua vida. Não. Né? Então, por exemplo... Esse ponto é um deles. Você pensar assim... E se for avaliar com carinho, quando eu falo que a gente, lá na frente, entende que uma pessoa não foi bacana, quando você volta o disco, você vê que ela emitiu vários sinais. Quando a pessoa diz assim, mas eu não percebi, não havia sinal nenhum. Por exemplo, numa relação tóxica, não tinha sinal mesmo? Havia, mas às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente tem dores que a gente carrega ali, como a gente falou sobre você precisar ser validado, né? E a pessoa vai entregando um pouco daquilo que você precisa. E outras vezes, às vezes a gente vai às vezes fechando o olho um pouco para aquela situação, né? Então, mas aí volta naquela questão do autoconhecimento, né? É saber por que eu fecho o olho para determinadas coisas. Por que eu tenho uma relevância acima da média? Por que eu relevo tudo? Porque uma coisa é você ser uma pessoa flexível, uma pessoa da paz, uma pessoa do bem, blá, blá, blá. Outra coisa é você ser uma pessoa permissiva. Que você tem, assim, um alto grau de permissividade. A pessoa ela vai atingindo vários níveis com você, porque todo o narcisista, hoje fala muito disso na internet, ele vai testando limites. Vamos voltar para as crianças, que daí fica mais didático. O que a criança faz com a gente? Mãe, eu posso pôr o dedo na tomada? Não, filho. Mas já com o dedinho ali, né? E o dedo vai indo, né? Aí você fala assim, vou mostrar minha autoridade agora. Quando eu contar até 3, se você não sair daí, aí você fica 1. Ele espera chegar no 2,5 para sair da posição. Quando ele não espera chegar no 3 e ver se você vai cumprir mesmo. Quando ele não coloca para ver se realmente vai dar choque e pronto. Pra ver se você e às vezes é até bom que leve o choquinho, né? Exatamente. A minha mãe tinha razão. Exatamente. Mas da próxima vez eu vou ouvir minha mãe, que realmente o que ela falou tinha sentido. Mas você falou um ponto muito importante, amiga. Às vezes o sinal está dado, mas a gente paga para ver. Né? Então, quando você paga para ver, por isso que eu falo, eu sou de uma linha, né, da psicologia que eu gosto muito da autorresponsabilização. Não é uma questão de culpabilidade, mas é de você pensar que o único cenário que você é capaz de mudar no mundo é o seu próprio. Então, assim, o mundo não vai se adaptar a você. Mas é que eu só ando com gente que é muito difícil. Então, muda de grupo. Exato. Né? Eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim. Vamos nos autoanalisar. Né? O que eu estou entregando? Exatamente. Quem eu sou dentro das relações que eu tenho vivido, que eu tenho construído? Será que eu não sou uma pessoa tóxica? Exato. Será que eu não sou uma pessoa mandona? Né? Será que eu não sou a pessoa que fica cobrando atenção? Ou querendo que todo mundo ache tudo que eu faço maravilhoso? Então, assim, eu não me encontro com ninguém, eu não dou certo com ninguém. Será que não é a hora de você ficar você e ninguém mesmo? Você estruturar a sua pessoa primeiro, né? Se identificar, fazer uma construção ali de personalidade, trabalhar isso direitinho,
para depois você ir pro mundo, buscar amigo, buscar relacionamento. Exato. Porque, de novo, por que você vai todo detonado buscar esse tipo de coisa? Para achar no outro o que você não tá construindo em você. E o outro nunca vai conseguir preencher isso. Simplesmente porque, mesmo que você fale, não, mas a pessoa cabe direitinho no que eu tô buscando. Mas veja, você continua em falta, ainda algo te falta. Então nunca vai ser suficiente. Exato. Então eu acho que o grande lance da amizade, quando ela dá muito certo, né? São duas pessoas inteiras, não perfeitas, que se respeitam. Que se respeitam acima de tudo. Então eu posso não concordar, mas eu respeito o espaço da Tami. Por quê? Porque ela é um ser separado de mim. Né? Eu sou mãe de gêmeas. Glória a Deus por isso, gente. Eu sou mãe de gêmeas. São seres completamente diferentes. Eu não posso querer que elas sejam um parzinho de vaso. Posso vestir igual, mas assim, a personalidade delas grita a diferença. Então, ao mesmo tempo que eu e a Tami gostam muito das mesmas coisas, a gente também não gosta das mesmas coisas. Tem coisa que eu gosto de comer, ela não gosta. E aí a gente respeita as diferenças uma da outra. E eu acho que essa questão também, amiga, do respeito às diferenças, uma das nossa, enrolei aqui a língua. Uma das dificuldades, eu acho que eu vejo de relacionamento geral, é tolerância, assim, respeito com o espaço do outro. A gente está num mundo onde, não me interessou, eu passo o vídeo. Não me interessou, né? A gente que está agora entrando aí nesse mundo de internet. Se a pessoa não gostar dos 10 primeiros segundos do que você falou, ela roda. Ela vai para outro vídeo. No WhatsApp eu só escuto na velocidade 2 um áudio. Acho que isso também está muito com o momento de mundo que a gente vive, né? As pessoas não têm paciência, na verdade, para absolutamente nada. Sim. Né? Não é só para assistir um vídeo, então. né? Enfim, a gente está construindo pessoas, seres humanos que não têm tolerância. Então, na minha época de criança, eu tinha que esperar o sábado para assistir desenho na televisão. Não era uma coisa assim que tinha YouTube disponível. E assim, hoje, as minhas crianças mesmo, elas têm um acesso limitado, porque a gente tem que colocar um limite nisso. Mas assim, não precisa esperar o sábado, não precisa esperar nem 10 segundos para o próximo vídeo, porque a gente assina ali o YouTube e não tem nem pronto. propaganda mais. Então, e tem diversas plataformas de streaming ali, então, não quero ver isso? Beleza, vamos para outra coisa e tal. Então, a gente vive já um momento de mundo que as pessoas não têm paciência para esperar. E é muito importante a gente criar, de novo, o hábito do tédio, né? Eu adoro quando minha filha fala, eu não tenho o que fazer, eu tô entediada. Eu falo, vamos começar a trabalhar isso. É ótimo esse sentimento que você tá, é maravilhoso. Porque, assim, a gente não tá tendo relações profundas mais. Porque tá tudo muito superficial. Então, quando fala, mas amizade é um tema batido. Oi? Não, amizade é um tema que a gente praticamente não ouve mais entre os jovens falar, eu tenho um amigão, né? Eu tenho um amigo que tá comigo desde o maternal e hoje a gente tá no exército junto, sei lá, cresceu e tá junto. Então, assim, porque não gostou? Troca. Isso que você falou também sobre talvez você não esteja pronto para uma nova amizade, é importante até frisar que isso não quer dizer que a pessoa tem que estar sozinha. O que a gente está falando aqui é sobre a amizade. A amizade não é colega. Não é coleguismo. Né? Você pode ter vários colegas, aquele colega de festinha, aquele colega da igreja, aquele colega que compartilha ali alguns momentos da sua vida, mas a amizade é algo mais profundo, né? Que compartilha realmente da tua jornada, que conhece, né, a sua casa, sua história, sua família. História, que torce de fato por você. Então, é isso que a gente está trazendo aqui, é muito importante, né? Saiba identificar essa diferença para que você tenha um bom amigo e para que você seja também um bom amigo, né? E, por exemplo, né, nas crianças a gente já vê isso, né? A gente tem meninas, né? Enfim, meninas, elas trazem, não sei, menino, você que tem. Pode que ele ainda é muito pequeno, né? Ele vai fazer 3 anos, realmente. Então ele ainda não tem, eu ainda não tenho essa demanda com ele. Mas eu vejo assim, às vezes faz algum comentário, né? Sobre, foi numa festinha, a menina falou que meu cabelo é isso, aquilo. Faz algum comentário. Como que a gente fala para as crianças hoje sobre essa construção de relacionamento, né? Porque às vezes mais fácil é falar assim, essa face daquela menina, fica longe. Dá vontade. Dá vontade. Dá vontade. Você fala, filha, acho que ela não sabe por que ela falou isso, né?
Mas olha, o seu cabelo é isso. Eu sempre faço pra minha filha pensar. Você tá dando importância pra isso por quê? Então, quando ela me diz assim, às vezes até a irmã mesmo, acontece muito, porque são duas meninas, né, juntas. Ah, minha irmã falou que eu sou isso. Eu falo, você é. Você é Ah, minha isso. irmã falou que eu sou uma cabeça de milho. Sua cabeça é de Você milho? é o milho? Não, mamãe. Porque Então tá assim, tudo certo. porque eu acho que, de novo, trazendo, pensando em inteligência emocional, que foi um tema que você falou bastante, amiga, no primeiro episódio lá, que é uma construção, né? Que se a gente começa na vida, a criança, você vai ser um adulto mais bem resolvido nessa parte. Não é que o adulto não consegue trabalhar a inteligência emocional, mas ele já vem assim com algumas marcas, vamos dizer, né? Então, o que eu sempre penso quando as meninas vêm me trazer um conflito? É mais fácil dizer assim, fica longe daquela menina, não aparece mais na frente dela. Mas veja, um dia elas vão pro mercado de trabalho e essa menina bruxa vai ser a chefe delas. Elas vão poder ficar longe dessa chefe? Não, vai ter que ficar. Então, até. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. De E tudo, assim, né? um índice hoje real, eu não tô inventando índice, eu não sei falar números quando decorei isso, mas é de que os jovens hoje, quando vocês vão perguntar pra ele o que ele quer ser quando na profissão dele, quando crescer, todos eles querem ser empreendedor, ninguém mais quer ser funcionário. Eu até vi outro dia que tem um Você meme viu na isso, internet amiga? que eu morri de rir. Que parece que quando um adolescente vai xingar o outro, diz assim, a sua mãe é CLT. Que ponto chegamos? Pois é, né? Sendo que, né, uma grande parcela da nossa população é Não, CLT, amiga, tá me tenso o negócio, senti tá? afetada. Não. Então, assim, você vê, uma geração que não quer se relacionar mesmo. Então, aí você pensa, como é que você vai explicar para a criança que existem pessoas que se comportam de uma forma diferente dela, que ela vai ter que conviver com isso, ela vai sair do mundo e o mundo não vai se adaptar para a visão dela. Então, às vezes fala assim, meu filho já mudou de escola várias vezes. Por quê? Você mudou de região várias vezes? Não, porque não se adaptou em uma, não se adaptou. Não, pera. Tem que ensinar essa criança a conviver. Se adaptar. A se adaptar. Então, né, às vezes você encontra uma pessoa, como você comentou, que é uma pessoa chata, né? Vamos usar esse nome, por assim dizer, para deixar um pouco mais genérico. Manipuladora, mandona. Só que você vai encontrar esse tipo de pessoa, como a Dani comentou, ao longo de toda a sua vida. No trabalho, na vizinhança, na faculdade, na escola, na igreja, na família. Então, é muito importante a gente saber, desde criança, a identificar isso, né? Não precisa falar, olha, essa amizade aqui não presta, né? Dependendo da idade da criança, eles não sabem nem entender esse tipo de situação. Mas já começar a ilustrar, né, o que é aquele relacionamento, o que aquela pessoa está exigindo dela, e como ter um limite de distância aceitável, né? Então, tem pessoas que não necessariamente você precise cortar da sua vida, mas você tem que manter um limite de distância seguro. Porque você só tirar a criança daquela relação, você só sair daquele ambiente, né? Então, também por isso que tem gente que às vezes não para em igreja, ou não para num trabalho, ou não para numa escola, numa faculdade, né? Como você comentou. Porque aprendeu a fugir desse tipo de relação. E não tem relação Isso longa, existe amiga. em todos os lugares. Então a gente precisa saber identificar, manter um limite de distância seguro e olhar para si, olhar para aquilo que você está vivendo ali no entorno e continuar a sua jornada, porque senão a gente não fica em lugar nenhum também. Sim, assim, conviver com os iguais é uma delícia, mas conviver com os desiguais é uma necessidade, né? Você precisa sobreviver num mundo desigual. Num mundo de pessoas que pensam completamente diferente de você. Então, você pode fazer uma seleção, vamos dizer, de quem vai ser do fórum íntimo, quem vai estar num grupo diferenciado na sua vida. Mas você não vai conseguir viver nessa cúpula, como que diz? Nessa redoma de vidro. Porque você precisa manter outras relações. A gente, por exemplo, a gente tem igrejas diferentes, os nossos maridos trabalham em ambientes diferentes, né? A gente não compartilha sempre do mesmo ambiente. Então, assim, precisa saber conviver com outras pessoas, com outras realidades, né? Para que você possa sobreviver à vida, né? Continuar vivendo. E mais do que sobreviver, eu acho que até viver com qualidade. Porque às vezes, amiga, não saber fazer essa separação causa sofrimento. Sim. Aí a pessoa se isola, que foi o que você falou. Não é que a gente tá falando para se isolar, não é para se isolar.
É para você saber que aquele amigo é muito bom para sair, para ir tomar um café, para ir para um cinema. Mas Para não é o amigo essa para você função. entregar tudo, né? E isso você falou, às vezes tem gente que fala que é um tema batido. Não, não é. Tem gente que acha que todo mundo é amigo. Conheci ontem, olha, meu amigo. Não, não é seu amigo. Seu amigo, ele vai. Amizade é uma relação que vai ser construída ao longo do tempo. Ou o contrário também, né? Minha cachorra quase derrubou A vida tudo real. aqui. Nada como estar no cenário real, né? Quase que a minha cachorra encerrou o podcast agora. Mas assim, é o que a Tami falou agora, né? Não é você se isolar do mundo ou você querer colocar todo mundo numa caixa. É você achar o equilíbrio. Eu acho que quando a gente está falando de amizade, talvez você tenha pensado, amizade é um tema fechado. Não, amizade é um tema que fala sobre relações interpessoais, relações com outras pessoas. E isso não é um tema batido, isso é um tema que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade. E quando eu vejo minhas filhas com 4 para 5 anos trazendo essa dificuldade, às vezes, em relação, eu penso, a minha oportunidade com elas é de tornar elas mais assertivas emocionalmente falando, nas relações dela. Então, hoje eu já vou imprimir nelas conceitos de como vai ser quando elas forem aí buscar um namoro lá na frente, bem longe, né? Bem porque daqui amizade 30 tem tudo a anos. ver com limites, tem tudo a Isso, ver com o exatamente. quanto eu entrego da minha vida, o quanto eu compartilho, o quanto eu estou disposta a receber e entregar E também. o que eu aceito que façam Exato. comigo. Então, quando eu falo assim da minha relação com a Tami, né, que é uma relação de espaço, uma relação de respeito, onde ela tem a vida dela, as outras amizades dela. E isso não é um problema, é uma felicidade para mim. Pô, amiga, eu tô viajando com umas amigas. Nossa, não quero. Não, então ser amiga delas, eu não quero mais ser tua amiga, né? Não. Ou às vezes não fala nada, mas sai de cena porque. Ou fica chateada, a Tami disse que viajou com um grupo de amigas. Por que eu não tô nessa viagem? A gente, pelo contrário, de falar que seja um tempo super legal, que aproveita, amiga, curte mesmo. Manda fotos e tal, né? Exatamente. Então, assim, mais do que você pensar, né, o que seriam os 5 passos para eu identificar tal coisa de comportamento, mais do que você pensar em decorar passos, é você pensar em ouvir aquele alerta que liga em você, se ouvir. Então, sempre você vai ter uma sensação perto de determinadas pessoas. Escuta isso. Isso é o seu sinal de alerta. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Então, assim, se é pesado, se traz para você uma sensação de ruim, ou você sai com uma sensação, puxa, acho que eu não devia ter compartilhado aquilo. Tô com medo do que essa pessoa vai fazer com essa informação. Tô com medo do que isso vai virar, Por isso que é importante entregar aos poucos. Porque, assim, se for uma pessoa que vai pegar aquela informação que você compartilhou e vai pôr no jornal, ou num momento seu de fraqueza, ela vai usar aquilo contra você, cuidado, né? Isso não é uma relação de amizade. Não. E pais, trabalhem nos filhos a questão de eles se avaliarem nas relações também, ao invés de você sempre projetar no outro, no amiguinho, né? Então ele vem com o conflito e você fala assim, essa criança é isso, essa criança é aquilo, não estigmatiza a outra criança. Diz, filho, diante dessa situação, como é que você vai se comportar? Coloca para ele cenários possíveis de comportamento, né? Busque ajuda, vai falar com a sua professora. Isso para ele também é defesa no mundo de hoje, né? Que a gente vê tanta coisa aí em relação às crianças e elas não sabem se comunicar. Porque quando a gente fala, né? Se afasta, não se relaciona. Pera, como é que você vai buscar ajuda sobre esse tema? Você fazer ele ter liberdade de vir falar com você os temas. Então, eu acho que a gente trabalhar as relações interpessoais, né, as relações de convívio, mais do que te beneficiar nos meios em que você está, seja igreja, seja trabalho, seja o que for, mas ele vai te trazer uma seletividade, assim, né, sobre o que eu aceito para mim e o que eu não aceito. Né? Exato. E se você não tem um bom amigo hoje, também tá tudo bem, né? Como a gente falou, mantenha bons colegas, mas saiba que são relações que tendem a ser mais superficiais mesmo, e tá tudo bem. Tudo né? bem. Acho que quando a gente tá no momento certo, a gente encontra um bom amigo
E quando a gente encontra esse bom amigo, a gente consegue levar, né, essa construção, essa relação ao longo da nossa vida de uma forma leve, de uma forma respeitosa, prazerosa. E assim, seja também esse bom amigo, né? Se esforce para ser, porque além de você, a gente está falando aqui de identificar, né, amigos, tipos de amizade, níveis, né, de Avaliar se amizade, vamos você não dizer é a assim. pessoa chata, tóxica, mandona daquela relação, né? Que aí ninguém Exatamente. vai ficar mesmo, porque por mais que seja uma relação de manipulação, em algum momento aquela pessoa se liberta daquilo. Sim. Né? Então, se você é essa pessoa, é o momento de se avaliar, né? E também ver o que você acha importante, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa péssima com algumas coisas. Por exemplo, ligar, dar presente. Eu sou muito distraída com essas Eu sou coisas. esquecidíssima. Eu tenho uma amiga que, inclusive, eu comentei com a Dani que eu fui encontrá-la essa semana. E assim, já esqueci de datas de aniversário, já fui convidada para aniversários e eu achei que não, eu esqueci. E depois fui ver e falei, acho que eu não fui convidada. E depois percebi que tinha sido convidada e esqueci de fato. E graças a Deus ela é uma pessoa extremamente compreensiva, né? A gente consegue continuar mantendo essa amizade. Isso, inclusive, é um ponto a se trabalhar aqui para mim, né, na minha agenda. Né? Porque precisa a gente também saber guardar as datas importantes dos amigos, Mas, né? amiga, eu faltei no seu primeiro chá de bebê, lembra? E tá Eu tudo fui numa certo. outra festa e falei que depois eu ia no chá de bebê, e no fim eu esqueci do chá de bebê, e quando eu lembrei já era tarde Quando a demais. gente tem esse mesmo problema, então assim, a gente se perdoa, a gente na verdade nem guarda essa Mas é mágoa. isso que eu tô falando. Às vezes a gente pode colocar isso num sinal, como um traço tóxico. Agora, se a pessoa nunca vai a nada, se Exato. tudo que você convida, Por a isso que eu tô pessoa falando, não não é uma está ciência tão presente, exata assim, entendeu? Os traços de. Ah, mas você faltou numa coisa que era muito importante para mim. Verdade, mancada. Não uhum, deveria. Até hoje eu me uhum, arrependo disso. tá super Mas é superado. isso, é isso que eu penso. Se o seu amigo ele te conhece com profundidade, não é um erro que você vai cometer e você vai cometer, porque Uhum, você é humana. Então eu erro direto com a Tammy. Eu falo, amiga, obrigada por ter paciência comigo, e né? E vice-versa. vice-versa, porque a vida às vezes a gente combina muito uma coisa e aí bem na hora H a Uhum, coisa falha toda e a gente sabe que a pessoa tinha um planejamento para aquilo que vai por água abaixo. Mas quando a relação está bem estabelecida, não é uma coisinha que vai. Que às vezes a pessoa fala, ai, por que a outra pessoa não fala mais com você? Você acredita que foi por uma besteira? Então, se uhum, a amizade acabou por uma besteira, ela já não era sólida o suficiente, né? uhum, exato. Confiável o suficiente, não sei qual é a palavra, mas assim, ela já não era tão firme quanto você pensava, porque ela estava esperando isso aqui para sair Uhum, fora, né? exato. Então, assim, você vai errar, mas se esforce para menos possível. Se esforce. Porque é uma relação de esforço. Assim como você se esforça para ser uma boa mãe, você se esforça para ser uma boa esposa, se esforce para ser um bom amigo também. Não seja só a pessoa que quer receber. Ou aquele curioso, né? Que aparece só quando aconteceu alguma coisa boa ou quando aconteceu alguma coisa ruim. Que é uma pessoa que não tá na tua vida, mas por alguma situação ela sabe de algo que aconteceu na tua vida. Aí manda aquela mensagenzinha, né? Ai, pensei tanto em você essa semana. Você tá bem? Não, esse é um curioso, Vai logo ao ponto, né? A né? pessoa que vai logo ao ponto, olha, Ó, soube que fiquei tal sabendo coisa, de. e fiquei muito feliz por você, Ou parabéns. fiquei muito triste. Não sei, depende Eu do que fiquei aconteceu. arrasado, né? Mas Já vai é, identificar alguma Mas coisa tem aí. pessoas que aparecem assim, só nesses momentos que são de fato os curiosos, né? Não são amigos de verdade. Sim. Mas o que eu penso, assim, né? E vamos dizer, fechando aí o tema amizade, é que amizade é muito mais difícil do que a gente imagina. Uhum, E eu não estou dizendo só de conservar poucos e bons amigos ou muitos amigos, mas é quase que uma dança ali, onde tem que estar muito bem orquestrada a coisa, né? De vez em quando vai desafinar, uhum, a coisa não vai ser tão, né, perfeita quanto você imagina, mas o quanto você está disposto a batalhar por aquela relação, né? uhum. A estar naquela relação, inclusive. Exato. Porque nem sempre você vai estar bem ou a outra pessoa vai estar bem, Exato. né? E eu e a Tami ainda vamos dividir muitos momentos nossos aqui em que só por Deus uma ter ficado do lado da outra, porque E às vezes só. agradável a gente não estava. E às vezes só em oração mesmo. Olha, amiga, eu sei que você está passando por isso, tô orando aqui por você e a gente sabe que estava mesmo. Exatamente. Então, não, E não, foi a gente isso. não foi todos os momentos de risada e diversão e de cafés gostosos, né? Entender que existem esses momentos, respeitar e viver esses momentos juntos,
perto ou de longe, mas dizendo, ó, tô aqui quando você quiser, tô aqui, né? Entender que não é essa dança tão perfeita, mas é uma dança, então você tem que se esforçar em estar naquilo. E para os pais já trabalhar isso nos filhos pequenos, para que isso não seja um problema de relacionamento futuro, né? Porque hoje eu vejo assim, uma juventude muito desconectada, muito afastada, né? Superficial, né? Muito superficial. Eu falo, gente, quando eu era da sua idade, às vezes eu falo para um jovem, né? Eu tinha uma amiga que eu andava para tudo que era lugar com ela ia dormir na minha casa, eu dormia na dela. E hoje eu vejo assim que eles estão muito desconectados entre eles, muito distantes, não conseguem fazer essa conexão. E a chance de lá na frente eles terem problemas mais sérios de relacionamento, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, é grande, porque você não fez um treino aí de ceder, de perdoar, e tantos outros que a gente vai tendo que fazer para manter isso funcionando quando vale a pena, né? E também entender a hora de deixar. Exato. Né? Então, você aprende a ficar e a sair também nessa dança, né? Vamos dizer assim. Né, amiga? É isso. O que mais? Acho que é isso. Acho que a gente explorou bastante aqui os temas, que são diversos, né? Então, quem acompanhou até aqui já consegue identificar alguns sinais de pessoas tóxicas, de amizades tóxicas, de ser um bom amigo, de ter um bom amigo, né? Conseguir fazer uma autoanálise de que momento de vida que você está vivendo, né? Como trabalhar isso, como não fugir de relações, né? Mas saber colocar cada uma em seu devido lugar, em seu devido espaço. E é muito bom ter um bom amigo, né? Mas se você não tem, estaremos aqui, né? Toda semana tomando um cafezinho juntas, enquanto essa relação ainda não foi construída. E é isso. Esperamos que todos encontrem aí bons amigos, né? Construam boas relações ao longo da vida, porque a vida fica mais fácil, fica mais leve, né? Como a gente falou, a gente se apoia, a gente ora uma pela vida da outra, a gente puxa às vezes a orelha, dá conselhos e tudo mais. E isso faz a vida ir mais leve e ser mais feliz também, porque quando a gente tem uma conquista grande, a primeira pessoa que a gente compartilha, né? Primeiro, assim, às vezes a segunda, porque geralmente é o marido, né? Mas com total tranquilidade e alegria, sabendo que a outra pessoa tá torcendo por você. Sim, com certeza a jornada fica muito mais leve com um bom amigo do lado, com bons amigos do lado. E se você falar, não, mas eu não sei, não faço ideia do que seja isso, eu não tenho isso. Então, assim, como a gente no primeiro vídeo, né, falamos que esse seja um espaço aí de acolhimento, a Tami falou agora que você se sinta acolhido, né, e ouça o que a gente está aqui tentando propor como um pensamento aí reflexivo, né, de quem é você nesse jogo, nesse papel, se você é a pessoa que está precisando aprender a ser o bom amigo, ou se você é o bom amigo que está aí desbalanceado, né, tá dando muito e não está recebendo, que você possa aí, a partir desse momento, refletir sobre isso e um dia viver uma relação dessa, assim, que você possa dizer, é mais leve caminhar junto. Perfeito. Né, que sozinha. É isso. E se você gostou, deixa um joinha aí pra gente, que estamos começando. Então, isso nos ajuda demais. Se inscreve, deixa o joinha, toca o sininho, não sei, tem o sininho aí embaixo também, liga. É isso. Pra gente que tá começando faz total diferença, né? Faz. É isso. Bom, até o próximo tema. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.